Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei um pouco sobre fobia marcial, né? Então, fobia marcial no Stick Fight Do, na verdade, é o medo que o praticante tem de se machucar com o bastão, né? Isso acontece, obviamente, com iniciantes, tá certo? Mas também pode continuar acontecendo com os praticantes mais experientes, ao chegarem a níveis, atingirem a níveis mais complexos, né, onde as técnicas tornam-se até arriscadas em algum momento, porque o bastão pode realmente machucar. Então é necessário um pouco mais de atenção ao praticar certas técnicas. Bem, a fobia, muitas vezes, ela só pode ser vencida, no caso, né, quando você encara o problema de frente. O que eu quero dizer com isso? Quando você perde o medo de se machucar, tá certo? E como você pode perder o medo de se machucar, né, com o bastão do Stick Fight Do? Eu sugiro que se pratique o acidente. Pode parecer até hilário, né, ou até um pouco engraçado isso, mas é muito verdade isso, tá? Pratique o acidente, né? Provoque o acidente, induza o acidente. É claro que é um acidente controlado, você não vai se machucar, né? Mas provoque, por exemplo, então a queda do bastão, tá certo? Durante os movimentos, para que você não tenha mais medo de se machucar, porque o grande medo que o praticante de uma modalidade esportiva ou de um sistema como o Stick Fight Do, quando se utiliza uma arma, é que a arma caia, né? Geralmente aquele medo da arma cair, né? E se ela vai cair, se ela cair, sair da mão, né, do praticante, ela pode atingir alguma parte do corpo ou pode atingir outras pessoas. Então o maior medo do praticante, principalmente o praticante iniciante, é de que a arma escape da mão, né? De que a arma caia em algum momento, ou ela saia voando e etc. Então o que eu sugiro aí? Né? Fazer um trabalho psicológico realmente, usar um pouco de psicologia. Então sabemos que fobia é quando você tem um medo exagerado de alguma coisa. Então fobia é um termo, né, que integra aí a área de conhecimento de psicologia, né? Mas eu acredito que vencer os medos, né, tem que ser uma coisa gradativa, né? E é necessário encarar os medos em algum momento, né? É assim que se vence uma fobia, né? Você não pode fugir do medo. Então, o que acontece aí? Quando eu sugiro o seguinte, que quando um praticante iniciante estiver aprendendo uma determinada técnica, né, se você for um iniciante, que você, ao iniciar os primeiros movimentos, que você deixe cair o bastão, que você solte o bastão e cause algumas quedas de propósito, né? Então, quando você for fazer os movimentos, você movimenta, faz a ação, né? Executa a ação que tem que executar, imediatamente deixa o bastão cair, deixa ele cair, tá? Depois recupera e continua novamente, tá certo? Deixa ele escapar um pouco, claro que não de forma exagerada, para não machucar pessoas, né? Se alguém estiver por perto, caso não se esteja treinando em casa, né? Mas a questão é essa, né? Tente provocar algumas quedas com o bastão durante o movimento para que você perca o medo, né, de que ele caia, né? Você vai encarar isso. Então eu acredito que existe aí um efeito reverso, né? E isso, claro, também tem a ver com a mente humana, são os mistérios da mente humana, né? Você pratica algumas coisas de forma errada para que depois você comece a acertar, né? Você pratica o erro buscando o acerto. Tá? Isso também funciona quando se fala em controle da arma, por exemplo. Eu tenho um outro audiobook, né, que eu já publiquei lá no canal do YouTube do Stick Fight Do, no qual eu falo sobre controle da arma. É uma situação semelhante, né? Quando você tenta controlar a arma, você precisa, na verdade, você precisa provocar também o erro, né? Para que você adquira a capacidade de se recuperar desse erro. No caso da fobia, existe uma semelhança, mas não é muito isso. Né? A fobia, na verdade, é você realmente traumatizar, você buscar o trauma do qual você teme, né? Do qual você tem medo, do qual você está fugindo. No caso do bastão, do Stick Fight Do, é que o bastão saia da mão, que o bastão caia. Né? Então a ideia é traumatizar para depois suavizar. Né? Você traumatiza a sua mente e depois você faz a sua mente entender, na verdade, que aquele trauma não é tão problemático assim. Que se o bastão cair, né, não é porque o bastão cai no chão que ele vai realmente causar um estrago tão grande ou ele vai te machucar. Então isso faz com que a mente humana se acostume com aquela situação problemática de forma que se perca o medo de se fazer, por exemplo, movimentos em técnicas dentro de contextos, né, mais complexos do Stick Fight Do, tá certo? Mas acredito
que esse tipo de coisa, né, a fobia marcial, como eu chamo aqui no audiobook, essa fobia marcial ela acontece tanto com o iniciante, mais com o iniciante, né, mas acontece também com os praticantes experientes na medida em que eles vão evoluindo e vão se deparando com técnicas muito difíceis de serem executadas, né, existe o medo de se machucar também. Então é o que eu recomendo, né, quando estiver com medo, né, comece uma técnica e deixe o bastão cair algumas vezes, né, ao terminar de executar uma sequência, né, mesmo que seja lenta, mesmo que não seja de uma forma muito rápida, você deixa o bastão cair ao final. Então, ao final do movimento, você deixa o bastão cair, né, pelo menos algumas vezes, faça isso algumas vezes. Se você tiver que executar, por exemplo, 10 vezes uma mesma técnica, que em 5 delas você deixe o bastão cair ao final propositadamente. Tá certo? Isso vai fazer com que o cérebro se acostume com aquela situação problemática e perceba que a situação não é tão problemática assim, que não existe um grau de periculosidade muito alto naquela situação. E aí você vai o quê? Com isso vai se eliminando a fobia de forma gradual. Tá certo? Então é isso que eu tinha para falar, tá bom? Fobia marcial é um tema real, tá? No Stick Fight Do, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.